Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa Prazer. noite. Professora Boa Sabrina? noite, pessoal. Isso. Prazer. Dá boa noite para o pessoal. O pessoal está entrando, então a gente espera mais ou menos um minutinho, 2 minutinhos para a gente poder começar. Tudo bem? Tranquilo. À disposição. Obrigada. Passou um pouquinho de tempo, bem pouquinho, porque eu fico sempre preocupada com o tempo, com a hora, né? A gente vai começando devagarinho, né? Então, vamos abrir a nossa live semanal, né? Do nosso projeto de extensão Farmácia UF Online, divulgando ciência. Então, até para explicar, Javier, né? Para o Isso. Javier que essas lives elas fazem parte de um projeto de extensão da nossa faculdade de farmácia, que a Perfeito. gente colocou agora nesse período de pandemia, né? No sentido de tentar aproximar um pouquinho os alunos, principalmente os alunos de graduação, né, com os professores, né? Então acaba que é uma forma de comunicação também que a gente tem com os alunos de graduação, né? Então hoje a gente tem o prazer de conversar, né, com o professor Javier Salvador Gamarra Júnior, né? O professor Javier ele vai falar sobre homeopatia frente à pandemia, contribuições da farmácia homeopática, né? Fico muito agradecida por ter aceito o convite de pronto, né? Foi a professora Tereza, que acabou de entrar, que nos indicou, né? E fez várias recomendações, e a homeopatia ela é uma das áreas, né, de atuação do farmacêutico, né, que vem crescendo ao longo do tempo, apesar de datar, né, de ser extremamente antiga, mas é algo que vem crescendo, e no nosso curso a gente tem, se eu não me engano, se eu estiver errada, a Teresa me corrige, 2 disciplinas de farmácia homeopática que vão capacitar os farmacêuticos a trabalharem na área específica. Então, Javier, conforme a gente combinou, em torno aí de 30 minutos para você falar um pouco sobre o assunto, e aí depois a gente faz as perguntas que o pessoal postar. Então, quem quiser ir fazendo pergunta pode ir escrevendo, não tem problema, que eu tenho minha super parceira Rafaela, que me ajuda aí com as questões das perguntas para a gente não se perder, tá bom? Então, Javier, fica à vontade. Muito obrigada. Obrigado, professora Sabrina. Boa noite a todos. Boa noite, professora Tereza. Especialmente a Tereza, quero agradecer por ter me convidado para um bate-papo com os alunos de graduação de farmácia da Universidade Federal Fluminense. Estou honrado com o convite, fiquei muito agradecido de ter essa oportunidade para conversar um pouco com os estudantes de farmácia sobre uma das áreas das ciências farmacêuticas que são mais recentes. Embora a homeopatia seja uma prática terapêutica bicentenária, já que suas primeiras publicações relevantes foram feitas por Samuel Hahnemann a partir de 1796, né?
e tendo chegado às terras brasileiras em 1840, por meio do médico francês Benoît Gilmire, que nós abrasileiramos Bento Moore, né? A homeopatia tem crescido de importância nas últimas décadas e tem se inserido em mais profissões do campo da saúde. Ela começa com a medicina, logicamente, e Hahnemann era médico, depois se espraia na medicina veterinária, na odontologia, na farmácia, e tem abrangido novos campos aqui no país também. É interessante, talvez a maioria não tenha esse conhecimento, mas nós temos formalizado como atuação profissional a homeopatia no país, no Conselho Federal de Medicina, então na área médica, no Conselho Federal de Farmácia, que foi o segundo conselho profissional a reconhecer a homeopatia como uma especialidade de atuação profissional, no Conselho Federal de Medicina Veterinária, que foi o terceiro campo que inseriu a homeopatia na atuação profissional, na odontologia, então os cirurgiões dentistas tornaram-se a quarta profissão a reconhecer a homeopatia como um âmbito de atuação na sua carreira, e mais recentemente nós tivemos a inserção da enfermagem e da fisioterapia, né? Então essas são as grandes profissões da saúde que incluem profissionais de saúde homeopatas ou permitem que os seus profissionais de saúde atuem em homeopatia, prestando serviços ou atendimento à população. Então isso é uma questão muito importante. Claro, o nosso foco hoje é falar da homeopatia farmacêutica, né? Eu quero aqui frisar que, como presidente da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas na atual gestão, nós temos batalhado bastante para fortalecer essa percepção do farmacêutico em geral, de que a homeopatia é um campo de atuação importante, que está em expansão, que oferece oportunidades no mercado de trabalho para que o farmacêutico se insira. E essa questão relacionada com os desafios, os transtornos, toda a dificuldade social que perpassa a crise da pandemia de Covid-19, também afetou a homeopatia no seguinte sentido: a homeopatia tem ferramentas, tem meios de poder oferecer condições para contribuir com o sistema de saúde nacional no enfrentamento desta terrível situação. Esta pandemia é a maior, sem sombra de dúvidas, do século XXI, é uma das maiores da história da humanidade, lamentavelmente, e nós estamos vivenciando ela. E a homeopatia, historicamente, traz em si essa propriedade de ter ofertado recursos para o enfrentamento de outras grandes epidemias, de outras grandes doenças epidêmicas que afligiram a humanidade desde que ela surgiu no final do século XVIII na Europa. Ela contribui no enfrentamento do cólera, do tifo, a gripe espanhola, que foi a outra grande pandemia recente que nós temos, com o alcance e a capacidade destruidora que esta tem. Claro, não dá para comparar o número de óbitos. A gripe espanhola terá talvez afetado, a literatura tem apontado aí que seria aceitável considerar que 500 milhões de pessoas tenham sido infectadas por aquela variante do influenza, e pelo menos entre 50 e 100 milhões de vítimas fatais. Então, com um grau de letalidade muito grande. E a homeopatia, com muita dificuldade, se inseriu nesse contexto, tanto na Europa, quanto principalmente na América do Norte, onde os Estados Unidos eram o país de importância na homeopatia naquela época, e ofereceram serviços homeopáticos para socorrer a população. Na Europa houve muita dificuldade de registrar, porque estávamos coincidindo com o período do final da Primeira Guerra Mundial, mas nos Estados Unidos há documentos que registram serviços que os homeopatas prestaram à população com resultados significativos, havendo uma melhoria de quadro clínico de vários pacientes da gripe espanhola, né? Mais recentemente nós tivemos intervenções importantes da homeopatia em relação à nova gripe, a gripe que surge no México em 2009, com todos os problemas ambientais que ela traz inseridas no seu contexto. Os homeopatas de todas as partes do mundo prontamente responderam e se ofereceram meios e recursos da homeopatia para que se pudesse prestar o atendimento à população aflita naquela pandemia do ano de 2009. Né? Nós tivemos outras situações importantes. A dengue, que é uma doença que infelicita a população brasileira, sendo uma doença recorrente, também teve uso de recursos homeopáticos para o tratamento dessas pessoas e também com finalidade profilática. Né? É importante entender que a homeopatia
ela tem ofertado os seus serviços, os seus meios, os seus instrumentos de maneira complementar às demais abordagens que o sistema de saúde tem utilizado. Isso é uma questão importante. A homeopatia trabalha para contribuir, para colaborar, para somar-se no sistema de saúde como uma opção a mais que pode ser utilizada para ajudar a minorar o sofrimento da população. Porque é disto que se trata nesse momento. Nós estamos com uma população em sofrimento, aflita, nós não temos ainda oficialmente meios terapêuticos reconhecidamente eficazes para o combate à Covid-19, nós não temos meios preventivos, considerando o contexto das vacinas, ainda em utilização no mercado mundial de saúde, e então, o que o sistema de saúde tem se esforçado a fazer? O tratamento sintomático clínico agudo. Tá? Muitas vezes com sucesso, sim, mas em outras vezes nós temos aí sido infelicitados com o grande número de óbitos que esta doença apresenta. Neste momento nos acercamos aqui no Brasil, lamentavelmente, de 110 mil vítimas fatais oficialmente. Se nós levarmos em conta os estudos sérios que a Universidade Federal de Pelotas tem desencadeado para tentar entender de maneira mais clara o panorama epidemiológico da Covid-19 e o comportamento do SARS-CoV-2, nós com certeza, lamentavelmente, temos números muito mais expressivos de pessoas infectadas, de pessoas adoentadas e possivelmente, lamentavelmente, de pessoas falecidas em função dessa pandemia, né? E dos danos que ela vem causando em nosso território. Eu quero falar um pouquinho do que a BFH e os farmacêuticos homeopatas têm feito para se esforçar, assim como eu quero puxar também o gancho no sentido de o que a homeopatia brasileira tem se esforçado, mesmo a homeopatia internacional tem se esforçado em fazer para oferecer recursos de auxílio à população nesta situação tão difícil, tão aflitiva em que nos encontramos. Porque não adianta a gente negar, mesmo nesse cenário que do ponto de vista psicoemocional da sociedade como um todo, muitos denegam, muitos se recusam a enfrentar a realidade, a reconhecer a existência desta epidemia de grande porte, nós temos a necessidade de enxergar tudo que ela tem afetado do ponto de vista sanitário e social, mas também nós temos que reconhecer o esforço do sistema de saúde e dos profissionais de saúde que têm sido verdadeiros heróis para enfrentamento dessa terrível doença. E os profissionais de saúde vinculados às práticas integrativas e complementares, aonde a homeopatia se insere, então os profissionais de saúde homeopatas que também estão lutando, estão também na linha de frente, atendendo pacientes, medicando, acompanhando, consolando da melhor maneira possível. Então é importante entender isso. É importante entender o trabalho que a homeopatia brasileira e a farmácia homeopática brasileira estão fazendo neste momento, num esforço possivelmente inédito, em termos de profissionais envolvidos, de entidades que se envolveram, de atores, parceiros que têm se somado para buscar enfrentar, usando os meios, os instrumentos que a homeopatia tem, essa grave doença. E eu quero frisar aqui, embora já um discurso muito fácil, muito fluido, muito subliminar, ou mesmo nem subliminar, muitas vezes direto na sociedade brasileira, de que é uma doença simples e que nós podemos resolvê-la sem grandes problemas, isto só fala quem não teve um conhecido ou um parente vítima dessa doença. E nós temos que entender que são mais de 100 mil famílias brasileiras enlutadas por uma doença que foi considerada, inclusive, pelo nosso chefe de Estado, lamentavelmente, uma gripezinha. Tá? Então, essa é a doença que nós temos que encarar e essa é a doença que a homeopatia tem encarado. Eu vou falar rapidamente aqui a BFH, Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, a qual eu estou na presidência na segunda gestão, que vai até o ano que vem. É a associação que representa os farmacêuticos homeopatas e a homeopatia farmacêutica no Brasil. É o espaço de legitimação da discussão da homeopatia, da atuação do farmacêutico em termos de homeopatia e na oferta dessa prática terapêutica com os meios e com o âmbito do profissional farmacêutico. De que maneira o farmacêutico se insere na homeopatia e como ele vai prestar os serviços e atender a população, respeitados os seus limites de âmbito propostos pelo Conselho Federal de Farmácia, é
nesse terreno que a BFH transita. A BFH representa, defende e promove a homeopatia no campo de atuação no sistema de saúde brasileiro, no Sistema Nacional de Saúde, que inclui não só o sistema único como o sistema dominante, mas a oferta de serviços privados de saúde e a oferta de serviços complementares de saúde, né? Nosso sistema de saúde é um sistema misto, vocês sabem disso. E a homeopatia está inserida em todos esses campos. Nós temos profissionais atuando no setor privado, no setor de saúde suplementar e também no Sistema Único de Saúde. E em todos esses setores, nós temos homeopatas neste momento e farmacêuticos homeopatas também atuando para oferecer auxílio à população que busca atendimento, seja pacientes suspeitos de Covid-19 ou seja casos confirmados de Covid-19. É importante frisar o seguinte, a homeopatia não está oferecendo nenhum meio milagroso, nenhuma panaceia, nenhuma ferramenta miraculosa que ofereça a cura da Covid-19 ou que tenha efetivamente, seja uma ferramenta comprovadamente preventiva. A homeopatia usa os seus meios, considerando o homem como um ser integral, que tem que estar em equilíbrio para ter boa saúde, como campo de batalha onde estamos atuando para o enfrentamento dessa doença como de outras doenças. A homeopatia trata pessoas que apresentam sintomas. E esses sintomas nós mapeamos e identificamos associando aos medicamentos que foram testados em pessoas sadias. Que esta é a metodologia experimental que Hahnemann estabeleceu em 1790. Para você ter uma ideia da importância que isto representa, Hahnemann começou seu trabalho em 1790 e o considerado pai da fisiologia experimental, o grande Claude Barnard, cientista francês, iniciou seus trabalhos sobre fisiologia experimental, testando em animais, em 1843. Então, Hahnemann é um dos pioneiros da experimentação em seres vivos, por mais que os historiadores da medicina oficial não aceitem e não queiram reconhecer isso. Tá? A BFH, voltando ao que a BFH faz, a BFH está desde 1990 atuando na sociedade brasileira, representando a farmácia homeopática e os farmacêuticos e promovendo a homeopatia. E nesse contexto, ela também atua em parceria, em colaboração com as outras entidades da homeopatia brasileira. Nós temos aqui no Brasil organizados os médicos, os farmacêuticos, os cirurgiões e os médicos veterinários, cada um com a sua entidade nacional. Essas entidades têm trabalhado conjuntamente para oferecer serviços à população neste momento. De um modo geral, o que a homeopatia tem feito? Além do atendimento do médico no serviço, ou de outros profissionais de saúde no serviço, prestando a consulta, fazendo atendimento individualizado, a homeopatia tem adotado ferramentas de apoio coletivo, que são medicamentos que são analisados para se identificar grupo de sintomas prevalente em relação à doença epidêmica que está instalada. Esses medicamentos são chamados de gênio epidêmico, e com esses medicamentos chamados de gênio epidêmico, nós podemos atuar tanto de modo profilático, fazendo o que nós chamamos de homeoprofilaxia, como de modo terapêutico. Porque se o medicamento que foi testado no indivíduo são apresenta sintomas semelhantes aos da doença, nós poderemos tratar pacientes que apresentem estes sintomas. E a homeopatia brasileira tem trabalhado muito nesse sentido. A MHB estabeleceu um grupo de pesquisa para desenvolver estudos sobre gênio epidêmico aqui no país. Outros grupos brasileiros também se somaram a isso. Se chegou a um grupo de medicamentos que tem sido utilizado e que coincidentemente já estava sendo mais utilizado no consultório homeopático corriqueiramente. E além desse uso, no consultório privado, nós temos iniciativas públicas. Então, nós podemos citar a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Santa Catarina, que adotou como ferramenta profilática um medicamento homeopático chamado cânfora. Né? Esta prática foi adotada também por prefeituras do Estado de Santa Catarina, por outros municípios, por exemplo, Itajaí. Também foi adotado em municípios do Estado do Rio Grande do Sul, em municípios do Espírito Santo, da Bahia, de São Paulo, até onde eu sei. Né? Se alguém souber de mais algum município que tenha entrado recentemente, por favor, nos decline a informação, porque na verdade é um processo muito dinâmico.
Neste momento, nós temos vários movimentos dos homeopatas espalhados pelo Brasil, atuando, entrando em contato com as autoridades sanitárias e dizendo que a homeopatia pode ser oferecida complementarmente neste momento de enfrentamento da pandemia. Né? Isto tem sido feito em várias partes do país. Então, essas são ações onde médicos, farmacêuticos, cirurgiões dentistas, inclusive com o apoio dos médicos veterinários, diga-se de passagem, embora eles não sejam responsáveis pela saúde humana, eles respondem pela saúde animal, eles também têm atuado colaborativamente, se somando aos demais homeopatas, para ajudar a população neste momento. Uma das ações de mais envergadura que nós temos é uma iniciativa da Associação Médica Homeopática Brasileira, chamada Campanha Homeopatia na Covid. Essa campanha, usando um hot site, que é homeopatianacovid.com.br, fez o quê? Cadastrou médicos homeopatas que voluntariamente atendem em teleconsulta gratuitamente pacientes que apresentem sintomas de suspeitos de Covid, né, ou pacientes com Covid-19. Esses médicos atendem na plataforma eletrônica e as receitas que são geradas são encaminhadas a farmácias cadastradas. Neste momento, nós temos 173 farmácias de quase 20 estados brasileiros cadastradas nessa iniciativa, né, onde os farmacêuticos recebem essas prescrições e atendem essas prescrições com um custo menor em relação ao custo de mercado, para facilitar o acesso à população desses tratamentos. Isso está em marcha nesse momento. Recentemente nós recebemos um relatório que mais de 600 pacientes já tinham sido atendidos pelos médicos em vários estados do país, e isso está em expansão. Né? Nós temos iniciativas também conjuntas entre médicos e farmacêuticos, por exemplo, no estado de Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, uma iniciativa da Associação Médica Homeopática daquele estado, em parceria com farmácias homeopáticas daquele estado, estão atendendo, tanto de maneira profilática como terapêutica, a pacientes na mesma condição, suspeitos de Covid ou Covid-19, ou então administrar para melhorar a condição física geral, e aí está o pulo do gato da homeoprofilaxia. Se você usa o medicamento homeopático corretamente indicado, você vai ter uma melhora no estado físico geral, né? Porque nós temos recebido críticas que, de repente, fica muito aleatório falar que é uma melhora da resposta imune. Então, e não é esta a nossa preocupação. A questão é, se a gente pensar no conceito de equilíbrio fisiológico, de homeostase, num fenômeno homeostásico, se você tem uma melhora geral do indivíduo, sim, todas as funcionalidades que ele tem tendem a estar com um melhor desempenho. Esta é a questão. Uhum. A homeopatia trabalha com este foco. Se eu melhoro o todo, a homeopatia é uma prática terapêutica holística, porque visa o holus, o todo. Se eu consigo equilibrar o todo, a possibilidade deste indivíduo, mesmo apresentando o patógeno, desenvolver uma doença, pode decair significativamente. Isto não é homeopatia quem estuda. A fisiologia estuda isso. Várias das grandes ciências do modelo biomédico se ocupam de estudar isso e têm demonstrado isso. Então a gente não precisa se preocupar com isto. Nós não estamos aqui para competir com imunologistas, com fisiologistas. Nós apenas estamos dizendo que se nós utilizarmos homeopatia, os marcadores tecnológicos que eles têm para mensurar o comportamento e o desempenho dos sistemas do maravilhoso maquinário orgânico podem demonstrar que a intervenção homeopática contribuiu para uma melhora da condição geral e, consequentemente, para um equilíbrio. Se eu estou falando de equilíbrio, eu estou falando de boa saúde. Tá? Essa é a questão fundamental. Eu acho que, assim, se a gente for fazer um paralelo, né, vamos dizer assim, né, é a questão do equilíbrio quando você faz uma boa alimentação, você faz uma prática de exercício com frequência, que você equilibra o olhar holístico, como você falou, né? Você tem o equilíbrio do todo. Sim. E é isso que é importante. Você vai poder até ser infectado, claro, pode, né? Mas aquela infecção, ela pode ficar um pouco mais amena. O seu organismo, ele vai responder de uma outra forma
do que comparado a um organismo mais debilitado, que não tenha esse equilíbrio, vamos dizer assim, na medida do possível. Acho que a gente pode fazer uma analogia Sim, por aí, né? sim, sim, é por aí. O exemplo emblemático disso é a Índia. A Índia, para quem não conhece, é o país líder da homeopatia no mundo no século XXI. A Índia incorporou a homeopatia no seu sistema de saúde. A Índia tem um ministério voltado especificamente às práticas de saúde que nós identificamos como PICs aqui no país, e a homeopatia está entre essas práticas. Eles têm um ministério inteiro voltado apenas para a gestão das políticas públicas relacionadas com essas práticas, inclusive a homeopatia. E a Índia está usando sistematicamente a homeopatia, tanto com finalidade homeoprofilática quanto terapêutica. E embora a Índia esteja com um grande número de infecções, nós sabemos que neste momento a Índia é o terceiro país no mundo em número de infectados, né? O índice, a mortalidade de pacientes Covid-19 na Índia é significativamente menor que outros países. Não somos nós, os homeopatas, que estamos afirmando isto. Basta pegar os dados da Organização Mundial da Saúde. O fato é que a Índia tem utilizado em grande intensidade as PICs que estão nas suas políticas públicas de governo para auxiliar no atendimento e no socorro à população, em paralelo ao uso do tratamento alopático, que também tem suas qualidades e suas virtudes. Nós não podemos ser irresponsáveis e afirmar à população brasileira de que a homeopatia é perfeita, resolverá tudo, e que as outras não significam nada. Isto seria uma irresponsabilidade. E isto nós não fazemos. Nós queremos que a homeopatia, como outras práticas integrativas, possam se integrar, se inserir no sistema de saúde e oferecer, usando os seus meios, os seus recursos, o melhor tratamento possível para o paciente, contribuindo para a recuperação da sua saúde, para a promoção da sua saúde, para a proteção da sua saúde. A grande verdade é, não importa qual o sistema terapêutico que foi empregado, para o paciente importa se ele está melhor ou não, e para a sua família também. Então, o que é importante? A recuperação das pessoas. Se for usado a homeopatia junto com a alopatia, isto não é o mais importante. Se as duas concorreram para um resultado final comum, que foi a restauração da saúde daquele indivíduo, isto é o que importa. Por isso que nós temos falado, e esse é um discurso muito forte das entidades homeopáticas nacionais, nós temos frisado, nós não queremos competir com ninguém, nós apenas queremos ter espaço para mostrar a seriedade, o critério técnico-científico que a homeopatia tem, assim como outras práticas integrativas também o têm, e mostrar à população que nós temos condições de auxiliá-la utilizando os recursos que a homeopatia emprega. Né? Outra coisa que eu não posso esquecer de falar para vocês, eu falei bastante das iniciativas multiprofissionais que a homeopatia está desencadeando. A BFH recentemente também deu início a uma ação de apoio ao enfrentamento da Covid-19 no país. Então nós estamos fazendo um projeto denominado Assistência Farmacêutica Homeopática na Covid-19. Esse projeto vai identificar as ações de farmacêuticos homeopatas com vistas ao cuidado à população no enfrentamento da pandemia. Essas ações serão cadastradas, nós vamos criar um banco de dados para depois indicar o número de pacientes que foram auxiliados pelos farmacêuticos nos diversos estados da federação, onde nós teremos esses atendimentos acompanhados, mapeados. Né? Isso está começando agora, nós conseguimos reunir um grupo de farmacêuticos homeopatas que são entusiastas da assistência farmacêutica e que alguns já estão atendendo, nós temos colegas na Bahia, no estado de Goiás, no estado do Rio Grande do Sul, no estado de Santa Catarina, no estado de Mato Grosso do Sul, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, para citar apenas alguns, que estão atendendo, que estão auxiliando a população, usando novamente os meios, os instrumentos, o conhecimento que nós temos da homeopatia para auxiliar as pessoas. Eu acho que essa é a questão mais importante. Né? Eu acho que há duas virtudes importantes nessas duas iniciativas de maior monta que eu cito aqui. A campanha da Associação Médica Homeopática Brasileira, a Homeopatia na Covid,
numa ação de integração multiprofissional. O médico como responsável pelo atendimento do paciente, as farmácias provendo as ferramentas terapêuticas e os demais profissionais de saúde de homeopatia prestando apoio a esse conjunto. E a assistência farmacêutica homeopática na Covid-19, envolvendo os farmacêuticos homeopatas de todo o país, para que nós também possamos prestar a nossa contribuição no auxílio à população neste momento. E a grande questão é, não importa quem, não importa como, se nós temos o conhecimento, nós temos os meios, as ferramentas, a capacidade que a homeopatia tem, e ela já enfrentou com sucesso tantas outras epidemias, por que não utilizar? Por que não vamos utilizar? Não vamos utilizar porque, de repente, um cientista, por mais bagagem, por mais currículo, por mais respeitabilidade social que ele tenha, afirma que a homeopatia é uma prática charlatã, ele vai ter que provar isto primeiro. Ele não pode esquecer, quando um cientista afirma isso aqui no Brasil, e lamentavelmente nós temos exemplos assim, quando ele afirma que a homeopatia é uma prática charlatã, ele está se referindo a não menos do que 30 mil profissionais de saúde homeopatas que estão atuando no território brasileiro, sejam médicos, sejam farmacêuticos, sejam cirurgiões dentistas, sejam médicos veterinários, sejam enfermeiros, sejam fisioterapeutas, com critério, com responsabilidade, com seriedade, respeitando o código de ética das suas profissões e respeitando os juramentos profissionais que fizeram, e usando tecnologia, conhecimento e ciência. Porque aqueles que falam que a homeopatia não tem ciência dando suporte, demonstram uma grande carga de desconhecimento. Nós temos um portal chamado MTCI, ambientado no sistema BVS-BIREME, onde nós temos no mínimo 15 mil links para documentos de pesquisa sobre homeopatia, entre artigos originais, artigos de revisão, teses de doutorado, dissertações de mestrado, monografias de especialização, trabalhos de conclusão de curso, textos técnicos de entidades oficiais, documentos legais. E aí dizem que a homeopatia não tem evidências. Eu não vou ter tempo de falar para vocês hoje, mas eu estava mapeando iniciativas da homeopatia internacional em relação ao coronavírus, e nós temos ações na Índia, na Alemanha, na França, no Irã, no Paquistão, no Japão, enfim, na Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, no México, no Brasil, e a homeopatia não está fazendo nada. Eu ouvi esses dias, não, mas a homeopatia não está, a homeopatia faz aquelas aguinhas lá e acabou. A Liga Médica Homeopática Internacional, que é a entidade de homeopatia mais importante no mundo, fez um termo técnico de referência com bases em evidências para orientar os homeopatas nos estados nacionais. Os primeiros casos mapeados de coronavírus onde houve intervenção homeopática foram no Irã, onde o colega de lá, auxiliado pelo Dr. Rajan Sankaran, da Índia, fizeram os primeiros levantamentos de casos, coletando sintomas, e da onde surgiu a primeira proposta do medicamento homeopático cânfora como gene epidêmico. A cânfora é importante porque foi o medicamento que foi proposto pela Associação Médica Homeopática de Santa Catarina e foi corroborado pelo governo do estado de Santa Catarina. Tanto que ele tem o protocolo que foi desenvolvido lá, e a BFH é parceira nesse protocolo, tem sido utilizado pelos poderes públicos de várias cidades do país. Nós gostaríamos que fosse mais, mas nesse momento nós temos referências de intervenções homeopáticas em Hong Kong, em Macau, na Itália. Na Itália é um trabalho de um grande autor da homeopatia internacional, o Dr. Massimo Mandialavori. Ele fez o relato de 95 pacientes, 67 pacientes com melhora significativa. Então, o dado mais contundente em termos numéricos que nós temos é o dado da Índia, onde eles mapearam 60 mil pacientes com intervenção homeopática frente à Covid-19. Com um grande resultado em relação ao número de pacientes que não adoeceram ou que adoeceram com sintomas mais suaves. Essas informações precisam ser disseminadas, porque são trabalhos sérios. O governo indiano
paga os cientistas homeopatas indianos para pesquisar. Aqui no Brasil, os cientistas homeopatas brasileiros pagam para pesquisar. É um pouco diferente. A lógica é um pouco diferente, né? Ou seja, nós temos extrema dificuldade de ter acesso a recursos financeiros de qualidade para fazer pesquisa em homeopatia no Brasil. Mesmo assim, o Brasil é um dos 10 países no mundo que mais produz pesquisa científica indexada em homeopatia. E eu não estou falando de trabalhos acadêmicos simples, eu estou falando de artigos originais ou de revisão publicados em periódicos indexados. Claro, tudo bem. As grandes revistas da biomedicina, Lancet, entre outras, elas normalmente não publicam coisas boas para a homeopatia. O espaço lá é limitado e quando o espaço que tem lá vem pedrada. Mas faz parte, já estamos habituados com esse processo. Mas há outras boas revistas que publicam trabalhos homeopáticos. É uma coisa interessante. O pessoal fala, uma das críticas vem assim, vocês estão publicando os artigos de vocês em revistas homeopáticas, isso não vale. Eu vou fazer uma pergunta muito simples para vocês. O pessoal da farmacologia, eu tenho muitos colegas farmacologistas que trabalham de par em passo com a gente, são nossos colegas, nossos parceiros, não são críticos agressivos, né, ou destrutivos. Eles publicam em revistas especializadas em farmacologia, não publicam? Os trabalhos são reconhecidos, não são? A principal revista mundial de homeopatia é a Homeopathy, da Faculdade de Homeopatia da Inglaterra. É a revista de maior impacto. O jornal indiano, que é mais novo, está correndo atrás e está ganhando espaço, né? Nós temos o IJHDR, que era um jornal que era publicado numa joint venture do Brasil com a França, mas que agora foi assumido pelos indianos também. É outro periódico importante. Por que os trabalhos que são publicados lá não são tão importantes quanto os trabalhos de farmacologia publicados nos periódicos especializados em farmacologia, entre outras ciências, do modelo biomédico? É estranho, né? Uhum. A minha impressão é que há um certo preconceito em relação à homeopatia. Mas assim, isso é mundial. Há um movimento internacional muito forte contra a homeopatia, envolvendo inclusive entidades de céticos especializadas em congregar céticos. Isso começou na Inglaterra, mas esse movimento inspirou grupos, inclusive aqui no Brasil. Nós temos um grupo aqui que aparece bastante na mídia, eu não vou citar o nome aqui por questões éticas, né? Mas que gosta muito da gente, vive falando bem da gente. Eu penso como Napoleão, falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? Então, a homeopatia, mesmo sendo mal falada, está aí presente há mais de 200 anos, está inserida em mais de 80 países, reconhecida como política pública em mais de uma dúzia de países emergentes ou desenvolvidos, é usada por 500 milhão de pessoas, em média. A OMS mapeou o crescimento da homeopatia anualmente em média a 20% a cada ano. Qual sistema terapêutico cresce dessa maneira? A homeopatia é mais barata que o modelo biomédico e tem resolutividade. Claro, nós temos carência de estudos randomizados, nós temos que melhorar os ensaios clínicos duplo cego, né? A gente sabe disso, mas nós temos muito pouco recurso acessível. Mas se nós tivéssemos recursos, com certeza nós poderíamos aumentar muito a produção acadêmica da homeopatia, inclusive aqui no Brasil. Inclusive fica aqui o convite aos colegas, futuros colegas farmacêuticos, estudantes da Federal Fluminense, e os demais estudantes das outras IES que estão nos visitando hoje. A gente divulgou bastante o evento, viu, professora? Nós fizemos um espalha-brasa aí usando as redes sociais, a FH divulgou bastante, ficamos bem felizes com o convite. Então a gente convida a todos... Vocês que vão fazer TCC, e eu sei que vão, né? Eles vão, né, professora? Vão, tem. Então, por que não desenvolver um TCC em homeopatia? Vocês têm excelentes professores de homeopatia com vocês na Federal Fluminense, começando pela professora Tereza. Sim. Uma coisa importante que eu queria falar antes de encerrar, professora, porque dizem que eu falo mais com o nome da cobra, daqui a pouco você vai me cortar. Não, tá ótimo, estou aprendendo muito. Que bom, agradeço. Não apenas na doença em si,
A gente tem que pensar a Covid-19 como uma crise complexa da sociedade, com multifacetas, né? E entre as múltiplas facetas da crise que a pandemia escancarou ou provocou, está a questão da qualidade da saúde mental da sociedade, né? Sim. E aqui há um comentário em relação a isso. Assim, eu estou com dificuldade no operacional técnico aqui Não, mas do eu Instagram. vou fazer até, Javier, eu vou até fazer a pergunta que eu acho que é justamente o que você vai falar. Legal. A Rafaela colocou aqui, você poderia falar um pouco sobre a homeopatia no tratamento da ansiedade Sim, e de outros com distúrbios certeza, de saúde com mental que estão em certeza. evidência agora na quarentena, Isso. né? Justa por aí, né? Assim, gente, o SARS-CoV-2 nos fez adoecer não apenas do corpo, mas nos fez adoecer muito mais agudamente da mente e do espírito. Vamos dizer aqui, não estou aqui entrando em contexto religioso, é apenas uma figuração. Sim, claro. Tá? A homeopatia trata esses distúrbios, porque a homeopatia trata pessoas. Pessoas não sofrem apenas doenças físicas, pessoas sofrem também transtornos emocionais, desviações de sentimentos, alterações das emoções, distorções da capacidade de convivência em coletividade, né? Aspectos do egoísmo e orgulho que dominam os seres humanos. Tudo isso nos leva ao sofrimento. E a homeopatia trata o sofrimento das pessoas, que pode incluir doenças físicas quanto não físicas. Os sofrimentos da subjetividade também são alcançados pelo tratamento homeopático. E aqui eu quero reforçar esse recado para vocês. Nós podemos tratar os distúrbios de ansiedade com homeopatia de uma maneira muito mais suave, rápida e eficaz, fazendo com que as pessoas se sintam melhor e fazendo com que elas precisem menos de recorrer aos psicofármacos que estão tão presentes na vida do brasileiro. Eu não lembro... Inclusive dos jovens, né? Há uma epidemia de consumo de psicofármacos na população adulta jovem brasileira, infelizmente. A gente vê bastante isso dentro da universidade com adultos, jovens adultos, melhor dizendo, né? Sim. Meninos de 20 e poucos anos, adoecendo de esfera psicológica, tanto que a nossa segunda live foi justamente sobre isso, com a professora Carla, que eu vi que está aqui, e muitas vezes acabam utilizando psicotrópicos, e aí vem outros problemas associados devido à má utilização desses medicamentos. Então, e tomando medicamentos tarjados com muita intensidade, ficando dependentes do uso desses fármacos. Esses fármacos foram criados com finalidades muito específicas, eles têm o seu potencial de contribuição, claro, mas eles têm que ser utilizados com prudência. E os nossos jovens, nos seus arroubos, nas suas extremas atitudes, o que menos tem às vezes é a tal da prudência. As vovós falavam, cautela e canja de galinha não fazem mal para ninguém, né? Nós esquecemos a cautela, esquecemos a canja de galinha e corremos para buscar as drágeas coloridas, as cápsulas coloridas, na ideia de que elas farão um pequeno milagre e mudarão aquilo que nos está fazendo sofrer. E muitas vezes o sofrimento não está ali. O sofrimento é mais profundo. É uma questão que afetou, é uma perda, uma decepção, uma inconformidade, uma contrariedade. Meu pai falava, ele era um médico homeopata dos mais respeitados, ele faleceu em 2014, mas teve uma trajetória muito bonita na homeopatia. E ele falava sempre para mim, nós adoecemos porque não aceitamos. A gente não aceita ser negado, a gente não aceita ser recusado, a gente não aceita ser julgado, ser avaliado, ser criticado. Claro, quem gosta de receber críticas, né? Isso é difícil.
Mas essas questões fazem parte das nossas vidas. Mas às vezes nós não nos lembramos, muitas vezes nós não lembramos disso, e nós não aceitamos as contrariedades. Né? E ele falava, ele era muito assertivo nisso. Nós adoecemos porque não aceitamos as contrariedades da vida. Quando não aceitamos, começamos a adoecer. Né? Ele falava, começamos a morrer um pouquinho de cada vez que a gente não aceita alguma coisa. Porque alguém pode chegar para ti e falar, você é uma ladra. Tá, e daí? No íntimo, eu sou uma ladra? Né? Essa é a questão. Ah, você é feio. Né? Quando a gente é novo, né? A gente lembra os pequenos traumas da convivência social, do aprendizado da vida em sociedade, nas escolas, principalmente, né, nos bullings. Naquela época não se chamava bullying, mas muitos de nós somos vítimas do tal do bullying. E falavam cobras e lagartos da gente, inventavam apelidos os mais variados e criativos. E a gente sofria com isso, né? E sofre. As pessoas sofrem com isso. E esquece, mas você é isso mesmo? Essa é a qualidade que você tem? Quais são as qualidades que nós temos? Quem sabe das nossas qualidades? São as pessoas que nos conhecem. Os outros só enxergam a nossa casca. A homeopatia lida com isso também. A homeopatia tem meios, tem instrumentos, tem ferramentas para auxiliar as pessoas nessa epidemia de ansiedade que nós estamos vivendo. Nós já vivíamos uma pandemia de ansiedade antes, mas ela foi agudizada. Porque as pessoas têm uma sensação de perda de liberdade, perda de segurança, medo pelo futuro, ansiedade pelo futuro, não saber para qual caminho está indo, não ter certeza da estabilidade das relações de convívio com a família, com os amigos, as relações amorosas. Tudo está em crise nesse processo e nesse momento. A homeopatia tem meios para auxiliar isso. Isso é importante. Então eu sempre falo o seguinte para o pessoal, procurem ser homeopata. Né? Gente, por favor, não vão se automedicar com homeopatia. Pelo amor de Deus. Esses mitos que falam sobre a homeopatia ser placebo, que a homeopatia não tem evidências, que a homeopatia não faz mal, que a água pura será que cura, entre outras coisas, colocam um medicamento homeopático numa berlinda muito importante. O pessoal fala, eu vou tomar. Mal, se bem não faz, mal não vai fazer também. Né? Aí o sujeito tem sensibilidade àquele agente terapêutico e ele apresenta uma resposta. O organismo reage a todos os estímulos que recebe. Nós sabemos disso, tanto do ponto de vista ambiental, do ponto de vista farmacológico clássico e também do ponto de vista farmacológico homeopático. Então, por favor, não vão se automedicar. Vou contar uma historinha para vocês, mas não vou dizer o nome do medicamento, tá? Eu costumo falar, eu faço uma brincadeira, eu posso ser louco, mas não sou burro. Né? Então, assim, um estudante de pós-graduação da homeopatia foi curioso. Curiosidade é uma coisa normal na vida, certo? Aí ele chegou para o professor da homeopatia dele e falou, eu quero testar esse medicamento. Vou tomar. O professor sabiamente falou, não faça isso. O que o aluno fez? Tomou. Tomou e tomou mesmo. Teve a maior dor de cabeça que ele já tinha conseguido contratar. Porque ele era sensível à ação daquela droga. Mesmo ultradiluída. Porque o pessoal diz que por ser ultradiluído não tem nada ali, né? Todo respeito aos meus colegas químicos. Os químicos não são exatamente fãs da homeopatia, os químicos clássicos, né? Todo respeito a eles. Mas eles dizem que depois dessas diluições que vocês fazem, não tem nada ali. Mas o que não tem nada ali faz uma alteração do tipo a pessoa tomar e ter dor de cabeça a noite inteira e não poder dormir por causa disso. E chegar na aula no dia seguinte choroso para o professor e falar, pois é, eu tomei. Aí o professor falou, viu? Eu avisei. Então, gente, não se automediquem com homeopatia. Procurem um profissional de saúde homeopata. Vão procurar um médico, um farmacêutico, um cirurgião dentista. Não tomem medicamento homeopático por conta, porque vocês podem ter surpresas desagradáveis. Ele não tem a mesma
a mesma intensidade dos efeitos adversos que os medicamentos em dose ponderal oferecem. Mas o organismo reage a todos os estímulos que recebe. Se reage a pequenas concentrações de poluentes no ambiente aquático, no solo ou no ar, como não vai reagir à capacidade de alteração biológica que os medicamentos homeopáticos têm? Essa é uma questão que, claro, nós não estamos aqui para falar de ciência e homeopatia, mas quem for curioso, depois pesquise na Rede Mundial de Computadores, nos portais de pesquisa, e vai encontrar artigos sobre homeopatia que tratam disso. Peguem, vejam as informações. Ou perguntem, a professora Tereza está aí à disposição de vocês, né? Podem encher ela de perguntas que eu tenho certeza que ela vai responder todas. Né, Tereza? Enfim. Javier, deixa eu só te fazer... deixa eu só te fazer uma pergunta que está aqui, porque pelo meu cronômetro aqui, a gente tem 7 minutos só. Nossa, aí é só para não deixar... Eu falei demais. Mas está ótimo. Não se preocupe. Que bom. Tem duas perguntas que acabam se misturando, né? Sim. O Jonas, ele coloca, existe algum estudo sobre intervenção homeopática na profilaxia do Covid? E a Rosângela Manfrini, ela coloca também se a homeopatia está sendo utilizada não só para sintomas de ansiedade e depressão em função da pandemia, né, do que estamos vivendo, mas também para problemas pulmonares, né, do Covid. Sim, então, as duas perguntas O medicamento homeopático trata sintomas que estarão associados a doenças. Seja o sintoma que for. Sintomas físicos objetivos ou sintomas subjetivos. Esse é o primeiro aspecto importante. Então, sim, se são sintomas importantes relacionados a comprometimento pulmonar, o medicamento homeopático será mapeado para identificar, ajustando-se a esse quadro. Tá? Essa é uma questão importantíssima que tem que ser levada em conta. Sobre estudos, nós temos estudos de gênero epidêmico que foram desenvolvidos aqui no Brasil, um pela Associação Médica Homeopática Brasileira, outro foi feito pelo professor Marcos Julián Teixeira, na Universidade de São Paulo, que é um dos principais médicos pesquisadores em homeopatia no Brasil. Nós temos o levantamento do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, o CABSIM, que é liderado pelo professor Ricardo Gelman, um texto publicado pela professora Carla Orlandino Quaresma, Isso, e me fugiu o nome da outra colega, ela vai me matar, depois ela vai brigar comigo, mas eu já lembro, elas publicaram um levantamento sobre todas as ações da homeopatia, tanto internacional quanto nacionalmente naquele momento, né? Nós temos em andamento estudo relacionado com o protocolo de profilaxia para a Covid-19 do estado de Santa Catarina, mas são todos estudos preliminares, nós estamos em processo nesse momento. Os principais estudos desenvolvidos são de higiene epidêmico. Fora do país, nós temos sim estudos, aqueles estudos indianos que eu citei, iniciativas na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, há pesquisas pipocando em várias partes. Esses trabalhos tendem a ir sendo publicados na sequência dos próximos meses, né? Mas estamos todos em processo, assim como a alopatia está lidando, aprendendo a lidar com o patógeno e com a doença, ou com as doenças, porque a gente tem que lembrar que nós temos duas doenças principais a serem levadas em consideração como as ameaças, a Covid-19 e eles estão chamando de a síndrome inflamatória disseminada em adolescentes e em jovens, né? Que foi mapeada principalmente em casos da Europa e dos Estados Unidos, se eu não estou equivocado. Então isso tudo está em processo, mas sim há estudos sendo feitos em várias partes do mundo com relação à homeopatia, mas claro, gente, não dá para comparar o volume de pesquisa que a biomedicina faz com o volume de pesquisa que a homeopatia faz, levando isso em conta que o mercado da biomedicina é um mercado trilionário em dólares, e o mercado homeopático é menor. Não adianta. A tecnologia usada em homeopatia é mais barata. Né? A indústria farmacêutica é muito forte, não tem como competir com ela. A indústria farmacêutica é muito forte. Então não adianta. Tem menos. São alguns milhares de pesquisas homeopáticas por ano. Na biomedicina são alguns milhões de pesquisas por ano.
a diferença é muito grande. Mas agora, afirmar que não tem evidências, aí é complicado. Procurem, pesquisem, procurem o portal MTCI, procurem o site da Associação Paulista de Homeopatia, que publicou um dossiê de evidências científicas em homeopatia em 2017, em parceria com o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Então, o CREMESP e a PH, né, a PH capitaneando, publicaram um dossiê de evidências científicas sobre homeopatia com vários artigos de qualidade falando das evidências em homeopatia. Então, nós temos informação, nós temos aonde buscar dados sobre a homeopatia. Só que existe um mito muito arraigado, né, em parte da comunidade científica nacional e internacional de que a homeopatia não tem evidências, né? Mas procurem, pesquisem que vocês vão encontrar. Procurem esse portal da talvez na realidade falte justamente isso que você está falando, né? Pesquisas bem estruturadas, como são feitas com os medicamentos alopáticos. Exatamente. Eu acho que assim, aí é o meu ponto de vista. Não sou homeopata, né? Sim, me formei, minha formação básica é farmacologia, né? Qual foi? Desculpa, deu uma queda de sinal. A minha formação básica é farmacologia, mestrado, doutorado, farmacologia. Legal. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que tudo está, na sua fala mesmo você colocou, né? Tudo está no limite. Eu acho que tem um limite para a homeopatia, tem um limite para a questão, vamos dizer assim, nutricional, e tem um limite que você vai chegar e vai ter que se hospitalizar. Então, no caso da Covid, se a oxigenação do indivíduo já estiver baixa, não vai ter jeito, ele vai ter que fazer uma ventilação assistida. Né? Eu acho que tudo está nesses limites, só que eu acho que também a gente pode adiar ou não chegar ao extremo. Né? Você tratar do todo antes para não chegar no final, vamos dizer assim. Né? Ter uma melhor condição, não chegar aos extremos, né? Não chegar aos extremos. Justo. E a homeopatia ela é uma das formas de auxiliar nesse processo. Né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, uma questão de fundo alérgico. Vamos tentar a homeopatia, sim, porque provavelmente vai dar certo. Né? Melhor do que você entrar em crises alérgicas recorrentes, que aí não vai ter jeito. Você vai ter que fazer um corticóide, vai ter que fazer algo mais, com uma intervenção mais efetiva. Eu acho que é tudo na vida, né? Tudo a gente tem que dosar. Tá a diferença dose, aí, né? A famosa dose. O medicamento e o veneno, é a dose, não tem como. Dose. E eu acho que a homeopatia, a homeopatia ela vem com esse propósito mesmo, né? Sim. Eu acho que nada que é muito radical é efetivo. Aí é o meu ponto de vista. Então, assim, a pediatra dos meus filhos, ela é homeopata, ela era pediatra, ela foi para São Paulo, né, dos meus filhos, mas na época ela falava, usa homeopatia sim, mas se a criança chega a um determinado nível, eu vou ter que fazer uma intervenção com alopatia, porque eu não posso botar em risco, não que a homeopatia seja ruim, mas assim, tem que ser alguma coisa mais para chacoalhar, né, vamos dizer assim, né, nesse sentido. Resolve primeiro, depois discute. Sim, justamente. E é sempre a questão da prevenção. Aconteceu isso ano passado no inverno, vamos prevenir? Javier, a gente tem 20 segundos. Meu Deus. Eu queria muito agradecer, foi ótimo, excelente. Se você quiser dar uma palavra final, o pessoal agradecer muito. Foi um prazer te conhecer. Aprendi muito. Estar com os alunos da Federal Fluminense. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para bater mais papo. Eu gostei muito, viu? Se Deus quiser.